Olá, desejamos que a paz de nosso Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de vocês, em nome de Jesus Cristo. Essa semana começou o segundo trimestre, onde estudamos a primeira lição. E o tema geral da lição é o grande conflito. E essa lição tem uma história para contar. O interessante é que essa história ela começou em 1996. Um estudante de teologia da época, antes ainda estava na formação do NASP, né? na mudança IAE, o NASP, e ele já estudava lá, e também passou a ser estudante de teologia, e hoje já é o pastor Paulo César da Costa. Atualmente ele está lá no distrito em Minas Gerais, salvo engano, na cidade de Volta Grande. Ele teve um sonho, né, nesse ano de 1996, no qual ele viu um anjo voando em sua direção, quando ele estava sentado no muro. E então ele ouviu quando a voz do anjo disse para ele que Jesus voltaria após a lição da escola sabatina, que teria como título Grande Conflito. As palavras dele dizem o seguinte: eu me lembro que estava sentado em um muro, quando eu olho para cima, vejo um anjo voando em minha direção. Deu para sentir o vento de suas asas no meu rosto, quando ele me disse: você vai ficar aí sentado em cima do muro? Jesus vai voltar depois da lição da escola sabatina, o grande conflito. Então ele continua dizendo: eu falei para algumas pessoas e fiquei esperando a cada lição ver se era o título Grande Conflito. Até que, com o tempo ele esqueceu. Mas quando em 2022, continua ele dizendo, Paulo César, após saber que o livro do ano para 2023, 2024 era o Grande Conflito, então ele voltou a se recordar do sonho, diz ele, e comentou com a irmã sobre o sonho e achava que o cumprimento do seu sonho era com a entrega desses livros, o Grande Conflito. E aí então ele começou a falar novamente a outras pessoas, com a confirmação do livro quando chegou em suas mãos. Só que para sua surpresa, e nas palavras dele ele diz, só que para minha surpresa, há 2 semanas eu recebi pelo correio a lição da escola sabatina para o segundo trimestre de 2024, com o título O Grande Conflito. E então ele diz: agora fica mais confirmado que os últimos acontecimentos serão rápidos até a volta de Jesus. Então está aí, irmãos, um sonho que lhe foi dado, e a lição realmente é essa, o grande conflito. Houve uma lição em 2002, mas o título não era exatamente esse, era o grande conflito cósmico. Mas as palavras do anjo foi que a lição seria o grande conflito. Então, ou seja, até que essa lição viesse, Jesus não ia voltar. E, pelo menos, entendemos que até agora, Jesus não veio, e então agora veio a lição. Então, após essa lição, Jesus volta. Ele não disse quando, nem quanto tempo seria, mas estamos aqui, E essa lição veio como confirmação para isso, de que Jesus agora está muito mais perto de voltar do que nunca. Não sabemos quando, mas uma certeza nós sabemos que está muito perto. E esse perto é o suficiente para a gente esperar ainda em nossa geração. Então, essa lição podemos entender que ela tem vários objetivos. Primeiro, nos deu alerta de que Jesus não viria antes que essa lição viesse. E isso foi em 96 e nós hoje estamos em 2024. E com isso, nós podemos ver que 28 anos depois, e veio agora a confirmação. O segundo é que essa lição pode ter uma mensagem muito especial de preparo para o povo de Deus nos últimos dias. Então, não seria apenas um título que o anjo queria falar, mas a importância dessa lição para o povo de Deus que se reúne exatamente nos sábados, cada sábado, no santo dia do Senhor, no dia que Deus determinou que o seu povo reunisse. E cada sábado se estuda a palavra de Deus, e essa lição vai servir de grande despertamento e reavivamento para o povo de Deus. O povo que lhe é obediente, o povo que lhe é fiel, o povo que lhe é leal. Vai servir de despertamento, e essa lição, através dessa lição, Deus vai estar preparando o seu povo para recebê-lo. Por isso que a importância dessa lição. E essa semana
o estudo da primeira lição, né, do tema geral, então é a guerra por trás de todas as guerras. Cada tema, né, são 13 temas dentro da lição, do tema geral, o grande conflito. E essa guerra por trás de todas as guerras, nós sabemos que começou no céu. E que guerra foi essa? O que foi que começou no céu? Começou no céu um anjo que despertou o desejo de ser igual a Deus. Esse anjo, por ele despertar esse desejo, ele quis ser Deus. Mas, primeiramente, o que fez esse anjo se rebelar? O que o tornou um anjo com desejo de ser Deus? A explicação mais razoável e plausível é que ele era um ser livre. Ele teve liberdade para pensar, teve liberdade para decidir, teve liberdade para escolher. E então, quando ele pôde ver como Deus, né, era adorado, quando ele se reunia com Jesus, né, a Trindade estava lá, o Espírito Santo, e ele não se contentou apenas ser um anjo, ou o maior dos anjos, mas ele quis ser Deus. E então, com esse desejo, ele encontrou uma fórmula de tentar convencer os outros anjos a apoiá-lo e quem sabe, então, ao ganhar adeptos, provocar uma rebelião e expulsar Deus do céu, ele sentar no trono de Deus, né? E aí, então, ele que queria ser igual a Deus. Então, esse foi o objetivo dele, né? E ele ganhou adeptos, ele ganhou anjo, 1/3 dos anjos ficou do seu lado, porque ele pregou a rebelião de um Deus rigoroso, cruel, ditador, que um Deus que prende, que exige, que obriga, que não dá liberdade para os seres criados, que os torna, digamos assim, robotizados, ou até mesmo ameaçados, que não podem agir por conta própria e qualquer ação indevida poderia ser fulminado ou queimado. E tudo isso, ele fez de tudo para manchar esse caráter de Deus. De um Deus que muito apegado ao rigorosíssimo, né? E um Deus que, eu creio que ele quis dizer que um Deus que não amava, né? Era um Deus que controlava e dominava. E assim, não se achou mais lugar no céu para ele, né? Ele e os seus anjos que se ficaram do lado dele foram expulsos do céu. Isso envolve uma batalha, não só ideológica, mas também pode ter ocorrido uma batalha física. Lembra dos adoradores do bezerro de ouro, quando Deus disse que cada um deveria ser contra seus próprios parentes, não tivesse pena, nem que fosse mulher, mãe, filhos, e teve que eliminá-los. E Deus fez isso para que ele sentisse, né, o peso da maldade e do pecado. Porque Deus poderia fazer isso num instante, né? Assim como poderia usar o seu poder e expulsar Satanás do céu com seus anjos, mas creio que Deus fez com que os próprios anjos fizessem isso, para sentir, primeiro para demonstrar que eles decidiram de que lado queriam ficar, eles queriam demonstrar a decisão que eles tomaram, e ao expulsar seus próprios companheiros, anjos, irmãos, amigos, eles não fizeram isso, claro, com alegria, né, mas com a lealdade e com a liberdade que teve de escolher o lado. E aí os que foram expulsos, então, mudaram de lado, né? E nós vimos aí, então, essa guerra, né? A guerra por trás de todas as guerras, porque a guerra é espiritual, a guerra é ideológica. Quando surge a Bíblia já diz que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, né? Quando surge um desentendimento, uma briga, uma morte, um crime, uma guerra bélica, mas existe uma guerra por trás de todas essas guerras. É uma guerra espiritual, a guerra pela mente, é uma guerra ideológica. E essa guerra, assim como começou no céu, ela foi trazida aqui à Terra. E antes de nós falarmos aqui da tentação de Jesus, não, mas vamos falar agora, né? Observe que a estratégia de Satanás não mudou. Ele quis ser Deus, quis ser igual a Deus. E aí, aqui no mundo, quando ele caiu,
Então ele usou da mesma estratégia, fazer com que as pessoas quisessem ser Deus, pudessem ser igual a Deus. Então quando ele se dirige a Jesus, ele vem com as primeiras palavras: se tu és filho de Deus. Na verdade, Satanás não tentou Jesus pela fome nem pelo pão, mas pela identidade. A guerra que começou no céu foi uma guerra de identidade, porque Satanás ele quis ser Deus. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. O desejo dele foi de identidade. Ele não se satisfez em ser o que era, ele queria ser Deus. Então essa é a grande batalha, é a batalha pela mente, é a batalha do ser ou não ser. Eis a questão. Isso realmente não é só filosofia, mas é a essência da vida. E foi assim que ele tentou Jesus: se tu és filho de Deus. Ele procurou mexer na identidade de Jesus. Só que Jesus, há pouco tempo, tinha acabado de sair da água, onde ele ouviu de Deus: tu és o meu filho amado, e em ti eu tenho toda a alegria. Então Jesus ouviu a voz de que ele era o filho amado. Ele ouviu a própria voz de Deus. E agora Satanás vem querer confundir Jesus, querer questionar a identidade de Jesus, querer que ele se questionasse se ele era quem ele era. E por isso que diz: se tu és filho de Deus. Então transforma a pedra em pão. E isso é ele poderia, agir ou pensar ou querer satisfazer o que o inimigo queria, mas ele não precisava demonstrar isso. Se tu eras. Houve uma dúvida. E Jesus não precisava provar. Ele era o que ele era, filho de Deus. Deus já disse isso para ele. Não precisava o diabo dizer, nem ele querer provar isso. Porque quem é, não precisa provar. Então, isso foi a guerra da identidade. Satanás perdeu porque ele não conseguiu ser Deus. Mas aí ele veio tentar a humanidade para cair no mesmo erro dele, porque ele sabe que se cair no mesmo erro dele, vai estar tão perdido quanto ele. Então, se um anjo, um ser criado perfeito, conseguiu, chegou a querer ser Deus e não conseguiu, então imagina um homem, querer ser Deus, ele sabe, ele tem certeza que não vai conseguir ser Deus ou achar que é Deus e não precisa de Deus. E ele sabe que a derrota é certa. Então, para que ele consiga as pessoas para o lado dele, basta usar o mesmo método que ele falhou com ele mesmo. E agora ele traz isso para a terra. E usou com Jesus e usou também com Eva. Porque na tentação lá no jardim, a tentação para Eva não foi o fruto. Não foi a importância do fruto, nem o que ele podia fazer. Apenas, isso serviu apenas de uma estratégia, porque Satanás foi e mexeu na identidade de Eva. Aliás, antes de que mexesse na identidade de Eva, mexeu na identidade, sim, na identidade de Eva, porque um ser criado, ele é definido pelo seu Criador. Eva foi criada à imagem e semelhança de Deus. O ser humano, Adão e Eva, foram criados à imagem e semelhança de Deus. Quando Deus fez Adão e Eva, Deus disse que eis que era muito bom. E aí definiu toda a identidade de Eva, ao ouvir do seu próprio Criador que ela estava completa, perfeita, muito bom. Não precisava de retoque, não precisava de mais nada. Então Adão e Eva foram criados no topo, não tinha mais para onde crescer. É igual o anjo, o anjo no céu foi criado no topo, não tinha mais para onde crescer. Quando ele tentou, quando Lúcifer tentou crescer, subir para ser igual a Deus, ele caiu. Então qualquer movimento, se você está no topo, é queda na certa. Então o inimigo vem e, no caso de Eva, vai mexer na identidade dela, porque a identidade dela é definida por Deus. Foi Deus quem disse para ela que ela estava perfeita, completa, eis que era muito bom. E então o inimigo vem e vem dizendo para ela: é verdade que Deus disse que não deveis comer. Ele então vem atacar Eva na sua identidade, que ela é definida por Deus. Então procura dizer que é Deus que está proibindo de comer o fruto.
é verdade que Deus não quer que você coma desse fruto, porque esse fruto Deus definiu como o fruto da árvore do mal, né? A árvore da morte. Então, seu fruto não era bom. Se comesse, morreria. E isso, então, foi definido pelo Criador. E agora o inimigo vem fazer com que Eva duvide do Criador. A tentação não foi para Eva comer do fruto, mas foi para duvidar de Deus, questionar Deus. E nisso, né, Lúcifer foi bem sucedido, porque nós sabemos o resultado. Então, diz para Eva, né, é verdade que Deus disse para não comer? E Eva então retruca dizendo que sim, que era verdade, que não devia comer, porque senão morreria. Mas o inimigo então diz, olha, essa é a árvore da ciência do bem e do mal. Se você comer, você vai ser igual a Deus. Você vai conhecer o bem e o mal. E Deus está lhe privando disso? Que Deus é esse que está lhe privando de algo que é bom? É esse Deus que você confia? Esse Deus que você diz que ama? Que é o seu bem? Como se ele está lhe impedindo de você ser mais do que você é? E olhe que foi questionada, né, o caráter de Deus. E quando o caráter de Deus foi questionado, Eva então questionou ela mesma por ter sido feita por um Deus que mentiu para ela, que não falou a verdade. Que Deus é esse? Então, quando ela duvidou de Deus, quando ela mexeu na sua identidade em relação a Deus, ela então ficou sem chão. Ela então perdeu a sua própria identidade. E agora ela olha para a árvore e vê que aquela árvore é boa e agradável. Para dar entendimento. Não era mais Deus. O que ela tinha de Deus passou para a árvore. A visão, a mentalidade que ela tinha de Deus agora estava na árvore, não estava mais em Deus. Ela transferiu sua identidade para a árvore. Antes sua identidade estava em Deus, ela se identificava em Deus. Quem tem Deus está completa, tem tudo, pura, bela e perfeita, não precisa de mais nada. Mas agora ela olha para a árvore e agora se vê, né, que só será bonita, só será perfeita, só será completa se comer do fruto daquela árvore. Aquela árvore agora é quem vai definir a sua identidade. Não era mais Deus, porque ela duvidou e questionou Deus, porque o inimigo foi justamente atacou Deus, e ao atacar Deus, atacou a identidade de Eva. É por isso que a tentação, toda tentação, ela não é para fazer você pecar. A tentação não quer lhe derrubar, nem quer fazer você errar. A tentação tem que ver com a identidade, com a sua identidade. Quando você é tentado a algo, você está se definindo, você está mostrando o que você quer ser, o que você quer ser. Essa é a finalidade da tentação. Essa é a grande guerra, é a grande batalha. A batalha pela mente, a batalha pela identidade. É por isso que tem os que se identificam com Deus e os que se identificam com Satanás. Os que se identificam com Deus é o seu povo. É o povo que Satanás está irado. São os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Eles agem pela fé. E fé vem pelo ouvir, e ouvir vem pela palavra de Deus. Então, o povo de Deus obedece fielmente a Deus, guardando os seus mandamentos, porque o ama, porque o próprio Jesus disse: se vocês me amam, guardem os meus mandamentos. João 15:10. E a fé é fazer tudo que Deus mandar. Mesmo que não entenda ou não compreenda, mas não só faz tudo que Deus mandar, mas se mantém fiel e leal a Ele. Haja o que houver, custe o que custar. Como Jó disse, ainda que Ele me mate, eu nele confiarei. Porque eu sei em quem eu creio, eu sei em quem eu confio. Essa é a identidade do povo de Deus. Só que Satanás está sempre questionando essa identidade. Deus nos fez ovelha. É o animal que Deus nos compara. É ovelha, porque uma ovelha foi o animal que sempre retratou a Cristo. E nós somos filhos de Deus, criados em sua imagem e semelhança, então a nossa identidade é identificada com Cristo, através de um cordeiro, de uma ovelha. É um animal dócil, humilde, ingênuo, indefeso, tudo isso. Ninguém queria que, ao ver as qualidades de uma ovelha, ninguém quer ser uma ovelha. Talvez queria ser um leão, uma águia. Então o que é que Satanás pega uma ovelha,
leva até o precipício e diz: você é uma águia, pule. E ele sabe que a ovelha pular de um precipício, de um penhasco, vai se arrebentar, como aconteceu com ele. E é isso que ele faz, fazer com que as pessoas acreditem que elas são algo que não precisa de Deus, que elas são Deus, né? Para alguns são Deus, e ao dizer que não precisa de Deus é porque a própria pessoa é um Deus que resolve tudo, pode tudo e faz tudo. E é isso que ele mexe com a identidade de cada um. Essa é a grande guerra, é a grande batalha. E não se, por isso que na oração Jesus diz: não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque a tentação tem essa finalidade de mudar a sua identidade ou firmar onde você está. Então, cuidado. Cuidado, porque a batalha é pela mente. A batalha é ideológica, né, doutrinária. E essa grande batalha começou no céu e só termina no final do grande conflito. Quando terminar o grande conflito aqui na Terra, que vai durante um período de 6.000 anos, é que esse grande conflito termina. Então Jesus vem buscar os seus, aqueles que se identificaram com ele, aqueles que ficaram do lado dele leais e fiéis e permaneceram firmes na sua identidade com o seu Criador e não aceitaram a sugestão do inimigo. Que Deus abençoe a cada um de vocês e vocês firmem a sua fé na palavra de Deus, ou se firme na sua identidade em Deus. Você foi criado por Deus, você só se identifica nele. Ser criado não se define, a sua definição vem de Deus. Para você responder quem você é, você tem que olhar para Deus. Olhe para Jesus e você vai descobrir quem você é. Mas você não tem identidade própria. Nenhum ser criado tem identidade própria. O mundo tem 8 bilhões e meio de habitantes. Se cada um fosse definir, vamos ter 8 bilhões de definições, porque ninguém consegue saber quem ele é sem Deus. Se tirar os olhos de Deus, se tirar a visão de Deus, se perder a sua identidade em Deus, perde toda a sua definição. Então vai buscar numa árvore, numa arma, numa droga, numa dança, numa outra pessoa, a sua definição. Alguns só existem se comprar, se casar com certa pessoa, se possuir tal carro, se viajar ao mundo, se. Estão definindo a sua identidade nas coisas, em objetos, em situações, em circunstâncias, em pessoas. Então, completamente sem identidade. Nossa identidade só é definida em Deus. Só Deus pode lhe definir e dizer quem realmente você é. Quem é você? É Deus quem deve dizer, não você. Então, deixe que Deus lhe defina, deixe que Deus lhe guie, e assim, Deus, sua identidade estando em Deus, você então estará, digamos assim, apto e pronto para morar com Ele no céu. Quando você então faz de Deus o seu Criador, e você só se define nele. Que Deus abençoe e que você continue firme nessa preparação, porque Jesus está voltando e nós em breve estaremos no lar.